Oi, pessoal, boa noite. Ei, Gabi. Ei, Kelly. Carol tá entrando aí também. Eu vou dar uns 5 minutinhos para o pessoal ir chegando, né? Ah, Deixa eu ver aqui. Às vezes a pessoa tem que dificuldade, tem que instalar o Zoom e tudo mais. O pessoal que está chegando, a gente está aguardando um pouquinho, porque primeiro que a Carol ainda não entrou. E a gente está aguardando também dar um tempinho para as pessoas se conectarem. Às vezes tem que baixar o Zoom, baixar não sei o quê. Então, a gente está esperando uns 5 minutos. Entrou, Carol? eu Ajeita entrei, a tua, ajeita a tua câmera um pouquinho. Eu vou ser a chata da live, aquela que fica. deixa eu ajustar. Deixa eu me organizar aqui também. Não, hein? Oi, pessoal, bem-vindos, boa noite. Eu vou pedir para todo mundo botar em mute, né, os microfones aí, e que a gente vai. Vou dizer como é que vai funcionar um pouquinho a live. A gente vai. A Carol e a Kelly vão falar um pouquinho da experiência delas como mãe. Depois eu vou falar muito rapidamente, porque eu acho que a coisa meio que se repete, né? Todo mundo passa mais ou menos, cada um do seu jeito, mas pelas mesmas experiências, de alguma forma, os sentimentos são similares. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a maternidade, sobre algumas reflexões que a gente tem dentro do Chat 21, sempre se batido, né, com essa questão da maternidade típica, atípica, o que é ser mãe de uma criança com síndrome de Down e como que a gente absorve isso e como que a gente se apresenta para, né, para a sociedade e faz disso com a naturalidade que é, né? Então não vou falar muito agora, vou apresentar as meninas, a Carol Coelho, que é a acolhedora do Chat 21, que é mãe do Miguel e do André, e a Kelly Aredes, que é mãe da Ana Luísa e da Júlia, e eu sou mãe da Gabriela Laborda, mãe do Caio e da Maíra. E aí depois a gente abre para conversa. E aí a gente pode bater um papo, vocês podem refletir um pouco sobre o que a gente colocou, perguntas, enfim. A gente está aqui para dialogar com todo mundo. Então é isso. Então, vou passar a palavra para a Carol para não demorar muito. E aí eu só peço para Carol já vai falar. todo mundo para botar Acho que esse é meu vou pai. botar todo mundo em mute para a gente não interromper a Carol. Todo mundo, só a Carol que não fica em mute, hein, Carol? Por favor, você fala. Tá Bom? todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo, eu tô ouvindo. Então tá. Então, gente, a gente vai começar, né, Gabi? Porque também tem um prazinho, né? Isso. Todo mundo aqui já conhece o chat, nós somos um grupo de acolhimento que nos encontramos pelas nossas afinidades e pelas nossas Deixa eu tentar aqui. Né? Isso. Eu não tô te vendo direito, Gabi. Peraí. Deixa eu tentar arrumar. Tá, agora eu tô vendo. Bom, eu tive uma gravidez. Miguel é meu primeiro filho, né? Eu tenho 2 filhos, Miguel e André. Miguel nasceu de 37 semanas, de um parto normal. E a gente recebeu o diagnóstico como, na verdade, acho que eu me arrisco a dizer até a maioria das mães que a gente recebe no chat, né? Eu acho que até bem mais de 50% das mães e pais que recebem o diagnóstico após o nascimento. O momento
que a gente recebe o diagnóstico é de fato um momento muito delicado, um momento de muitas angústias e muitos medos, porque a gente vem de uma sociedade que trata e que enxerga o diferente de uma maneira pior, né? Como se todos fôssemos iguais e o que fosse diferente é pior, né? Quando, na verdade, não existe ninguém igual a ninguém. Então, assim, esses preconceitos a gente carrega, infelizmente, né? Pela vida. E muitas vezes, eu acho até que nós mães só descobrimos ele quando a gente se depara com ele tão na carne, assim, né? Então, eu tive muito medo quando o Miguel nasceu. A primeira coisa que eu pensava é que hoje, na verdade, muito raramente passa pela minha cabeça, e quando passa, passa também com relação ao meu outro filho, né, André, que é meu segundo filho, que o que vai ser dele se eu morrer, né? Aquele preconceito de incapacidade que a gente traz, infelizmente, né? Então isso e a minha desinformação foram razões de muita angústia e de muito medo mesmo. No momento, naquele momento, claro, a gente tive apoio da família, como todos, mas eu queria de fato conversar com alguém que soubesse exatamente o que eu sabia, né? O que eu estava passando, né? O que eu sentisse, o que eu estava sentindo e tal. E, infelizmente, naquele momento eu não tive muito isso, mas com o tempo, né? Essas coisas contatos foram sendo feitos, o esclarecimento foi acontecendo, a informação foi acontecendo, e hoje eu acho que eu posso dizer que os meus medos são os medos que qualquer mãe tem, né? Que qualquer mãe responsável, eu diria, que qualquer mãe responsável tem, né? Qualquer mãe que de fato se dedique e abrace a maternidade como um dever que realmente é, né? Então, assim, eu vou falar muito rapidinho, porque eu sei que algumas pessoas têm algumas coisas para perguntar, algumas questões para fazer. Então, eu peço que a Kelly agora fale, que ela tem história um pouco diferente da minha, mas também com as questões dela, e eu acho que vai ser legal vocês ouvirem dela também o que ela passou. Kelly, seu microfone está desligado, querida. Isso, eu esqueci de ligar. Tá ok agora? Sim? Bom, eu sou Kelly, eu sou mãe da Ana Luísa e da Júlia. A minha filha com síndrome de Down é a segunda filha, é a Júlia, que ela tem hoje 12 anos. Quando eu decidi ter filhos, eu decidi que eu queria 2 filhos. Porque eu achava que seria bom, né? A questão dos meus filhos serem irmãos. Então, eu tive a minha primeira filha, e assim que ela fez 2 anos, eu engravidei da segunda. E assim, eu tenho uma relação muito próxima com meus irmãos, e meu marido também é muito próximo dos irmãos dele, né? E a gente sempre viu nessa coisa do irmão um apoio muito grande para tudo. Então eu falava, eu não quero que a Ana Luísa seja filha única, porque eu quero que ela tenha o prazer de ter o irmão, né? De ter um irmão, compartilhar a vida com o irmão, como eu tenho com os meus. E aí eu engravidei da Júlia e eu tive o diagnóstico na gestação, né? A Júlia tem 12 anos, quer dizer, há 12 anos atrás, se hoje é difícil, hoje ainda não é comum o diagnóstico na gravidez, como a Carol disse, há 12 anos atrás, muito menos, né? Há 12 anos atrás eu tive o diagnóstico na gestação. E aí, naquele momento do diagnóstico, eu só pensava que a minha filha mais velha não teria esse apoio do irmão que eu tanto queria que ela tivesse. Era esse pensamento que vinha à minha cabeça, né? E aí eu falo que
que não é mais do que o preconceito, é o não conceito. Eu não tinha um conceito sobre a pessoa com deficiência. Não era nem um preconceito, era um não conceito, né? Então eu achava que a minha filha mais velha não teria o apoio do irmão que eu tinha, né? Não teria o mesmo apoio que eu tinha, por ela ter uma irmã com deficiência. E aí eu sofri muito em função disso, né? Desse não conceito. E eu achava também que as pessoas com síndrome de Down morriam muito cedo. Então eu sofri muito também com isso, eu achava que minha filha ia morrer muito nova. Ou seja, não tinha conceito nenhum, né? Não sabia nada a respeito, né? Eu achava que ela ia nascer e morrer nova, eu achava que a outra ia ficar desamparada, não teria um apoio de um irmão como eu tinha. Só que eu sofri isso tudo, esse desespero, por uma semana, porque aí eu tive o diagnóstico da cardiopatia, né? Minha filha também tinha uma cardiopatia grave. Então, a partir do momento do diagnóstico da cardiopatia, tudo aquilo que eu pensava sobre a síndrome de Down se desfez. Naquele momento eu sofria apenas pela cardiopatia, porque eu queria que minha filha sobrevivesse. Era essa a minha luta, né? Era que eu conseguisse manter a gestação e que ela nascesse bem. E aí eu passei a ter um acompanhamento muito próximo, porque passou a ser uma gravidez de alto risco, né? Muito em função também da cardiopatia. E eu fazia o ultrassom e o médico dizia: sua gravidez está bem, se ela sobreviver ao parto. Então, pensa o que é você ouvir toda semana, né? Se sua filha vai sobreviver ao parto. Então, assim, foi muito difícil a gestação, né? Por causa dessa questão da cardiopatia. Bom, a Júlia nasceu. E aí não, antes disso tudo, mesmo com toda aquela angústia durante a gravidez, o que me veio à cabeça foi começar a estudar. Então, assim, eu comecei a estudar. Então, aquele meu não conceito, né? Para eu construir um conceito, porque eu não tinha um conceito construído. Então, eu fui estudar, né? Me informar a respeito da síndrome de Down. E também da cardiopatia, né? Dela. E aí, a Júlia nasceu, ela fez uma cirurgia com 4 meses, a cirurgia cardíaca aos 4 meses, e ela fez uma segunda cirurgia cardíaca aos 5 anos. E hoje eu olho para ela, para as minhas filhas, e eu penso, como eu fui tola, né? Como eu fui tola de imaginar que a minha filha mais velha não teria a parceria de um irmão. Fui muito tola, porque as duas, eu pensei só na logística, né, assim, da vida. Eu não pensei no apoio emocional, eu não pensei... Vem aqui, estica a mãe. Eu não pensei na companhia, né? E as duas são... Hoje uma está com 15, a mais velha está com 15, a Júlia está com 12, super adolescente, e as duas são muito parceiras. Então, assim, eu olho para as duas e penso como fui tola de imaginar que a minha mais velha não teria a parceria de um irmão, né? As duas são super unidas, brigam como eu brigava com meus irmãos, se amam como eu amo meus irmãos, se cuidam como eu cuido dos meus irmãos e sou cuidado por eles, né? E aí, entrando um pouco no que é o nosso assunto hoje, da questão de ser mãe típica ou não típica, típica ou atípica, né? Eu sou mãe. Eu sou mãe da Ana Luísa e sou mãe da Júlia. E a única coisa que eu faço é buscar tudo por elas, como qualquer mãe, como a Carol disse, como qualquer mãe, né? De acordo com a demanda de cada uma, com a necessidade de cada uma, e aí a gente vai seguindo, né? Então, era isso, meu resuminho. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho, assim, acho que a minha experiência, a parte emocional é muito similar, né, desse momento de desconstrução das expectativas. Eu acho que a maioria que passa, né, porque a gente já tem... e aí, independente da síndrome de Down, eu acho que isso vai acontecer na vida da gente em qualquer momento, porque você constrói todo um projeto, né, você programa, meu filho vai ser isso, vai fazer aquilo, vai ser assim... E aí a pessoa chega, né, com as questões dela, com a individualidade dela, com as especificidades dela, e desconstrói absolutamente tudo aquilo que você tinha construído. E eu acho que a deficiência, né, no caso da síndrome de Down, ela só vem explicitar uma coisa que acontece de várias maneiras em várias vidas, né,
mãe que planeja que o filho vai ser advogado, o filho vira músico, entendeu? É de várias maneiras que isso é desconstruído, porque a gente tem essa mania de achar que a gente prevê o futuro dos nossos filhos, que a gente, né, tem condições de achar que a criança vai fazer aquilo que você pensou, e nem os filhos sem deficiência, ninguém vai ser como a gente quer que a pessoa seja, a pessoa é o que ela é. Então, eu fiz, né, muito aqui, eu queria mais que fosse um papo mesmo, mas eu fiz uma pequena apresentação, porque tenho alguns dados, algumas coisas que eu queria trazer para vocês, né? Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui a minha tela. Eu acho que é essa aqui. Deixa eu ver, só um minutinho, vocês têm que ter um pouquinho de paciência, que aqui eu nunca fiz aqui Vocês estão vendo minha tela? Estão vendo o chat 21 aí? Alguém desmuta aí e fala para mim se está vendo o chat 21. Oi, Gabi, tô vendo abrir a pasta de downloads, arquivo de instalação do Adobe. Meu Deus, espera aí. Então, deixa eu desfazer. Espera aí, vamos tentando abrir um PDF. Espera aí, vamos lá de novo. Vamos lá, vai chegar lá. Eu quero compartilhar esse aqui. É porque tá aqui, achei. Agora vai. Ó, estão vendo aí? Sim, agora deu. Então, quando eu tive o diagnóstico de Maíra, a minha sensação era que eu tinha que buscar muito esse lugar da naturalidade de ser mãe, né? Porque, embora ser mãe é ser mãe, independente, né? Você é mãe, você tem útero, seu filho nasce, isso é uma coisa muito natural. E aquilo, por um preconceito meu, me foi roubado quando a criança que veio não era a criança que eu imaginei que vinha, né? Mas a naturalidade ainda estava lá. Eu é que não conseguia mais ver, porque eu só via a questão da deficiência intelectual, né? Então, não sei se vocês estão vendo aí, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque todos nós somos diversos e todos nós somos seres com cada um da sua forma e com a sua especificidade e as suas peculiaridades, seja ela deficiência, seja ela o que for, cada um é de um jeito, né? Ninguém é igual, né? E é essa a naturalidade de ser quem a gente é e ser mãe de quem a gente é que eu fui buscar, né? E encontrar nas outras mães, porque a gente precisa, em algum momento, se identificar, né? Porque aquilo parece que você é a única mãe, né? Que tem um filho com síndrome de Down, mas você começa a ver que tudo isso é natural, inclusive ter um filho com síndrome de Down. Então, eu trouxe rapidamente, né? Aqui fui buscar um pouquinho o conceito do natural, né? Do que é o natural. E algo natural é regido pelas leis da natureza, né? Então, é uma coisa que é imutável, né? Predefinido e não se altera. Então, isso é algo natural. A Maíra é do jeito que ela é. Ser mãe é ser mãe e é algo natural. E é essa naturalidade, e quando eu falo de natural, é mais além da naturalidade, não é normal, não é comum, não são essas palavras. É natural mesmo, é da nossa natureza ser mãe. E a criança que a gente teve é a criança que a gente teve. E a gente é mãe. Então, eu acho que é esse lugar que a gente busca, né, e que a sociedade, estruturada da forma que ela é, tira isso da gente. Quando começa a nos rotular, mãe atípica, mãe especial, mãe não sei das quantas. E aí essa naturalidade, eu sinto como se quisesse me colocar dentro de um padrão, de um lugar, que não me cabe, né? Então, aqui muito rapidamente, assim, né, falando da naturalidade, a gente vê aí, né, que tem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, né, no último censo do IBGE, sendo que 7,5% são crianças de até 14 anos, ou seja, 3,5 milhões de crianças. Então, assim, não que algo que aconteça com menos frequência não seja natural, mas, assim, a frequência com que os fatos ocorrem também mostra a naturalidade, né? Então, a gente tem aí, segundo a Unicef, 150 milhões de crianças, aqui tá junto, né? Tem um espaço em crianças com alguma deficiência no mundo, né? Então, assim,
a gente não está falando de uma coisa esporádica. E mesmo que ela fosse esporádica, isso também não tira a naturalidade dela ocorrer. Mas a gente consegue compreender, né, que é uma coisa que acontece com muita frequência. E aí, assim, para antes abrir assim, para o nosso papo, que eu gostaria de ouvir um pouco de vocês e conversar, e não sei se vocês têm perguntas, eu falei um pouco assim rápido para também não ficar... Tá alto demais, né, Fá? Carol, acho que teu microfone está aberto. Eu fui buscar, então, nesse conceito do atípico, né, que eu vejo tanta mãe falando, mãe atípica, filho atípico, maternidade atípica, especial e tudo mais. E aí eu fui buscar, eu falei, eu quero saber o que é mãe atípica, porque no meu conceito, né, a atipicidade é algo que não é natural, que não é comum, né, que não... E assim, eu fiquei pensando, né, o que é uma mãe atípica. Na minha cabeça, a maioria das mães, né, eu não estou aqui julgando, mas a maioria das mães tem um amor pelo filho e querem o bem-estar dele. Então, na minha cabeça, isso assim, muito, né, atípico era uma mãe que não gostava do filho, ou que não queria que o filho tivesse uma boa qualidade de vida, ou que fosse uma mãe que tivesse hábitos muito diferentes, né, do que a gente costuma, mas não que fosse uma mãe de uma criança com deficiência, sabe? E aí eu não conseguia me enquadrar dentro desse lugar de mãe atípica. Isso para mim era quase que uma violência, né? Chamar de mãe atípica é falar que eu não era uma boa mãe para o meu filho. Isso eu, né? Na minha... E aí eu fui buscar agora, antes de fazer essa palestra, eu procurei e falei, não, deixa eu dar uma pesquisada e ver o que é atípico, porque de repente eu tô assim com um preconceito, um preconceito do que é ser atípico, e eu não estou sabendo lidar com isso. Então, eu fui buscar sinônimos de palavras atípicas. E aí eu vou mostrar essa tela para vocês, antes da gente começar o nosso bate-papo, e eu queria que vocês vissem todos os sinônimos que eu encontrei de atípico. E eu queria que vocês refletissem um pouco sobre essas palavras e ver como que vocês se encaixam, como pai, como mãe, nessas palavras que eu encontrei de sinônimos de atípico. Eu vou virar a tela aqui para vocês verem. E vou dar um tempinho para vocês olharem. E aí, assim, não sei se vocês conseguiram olhar, né? São várias, bizarro, inesperado, estranho, incomum, invulgar, anormal, excepcional, raro, extraordinário, desabitual. Assim, são palavras que eu fiquei olhando isso e aquilo me chocou um pouco, sabe? Assintomático, né? Eu sou uma mãe assintomática, porque não sinto nada, sabe? Essa coisa começou a me incomodar bastante. E aí eu queria agora abrir para as perguntas, né? E para o bate-papo e mostrar, né? Queria perguntar para vocês, né? Se tem algum desses adjetivos que definem vocês, se vocês se veem dentro desse conceito de pai e mãe atípica, dentro né? Tendo um filho com deficiência, se vocês se consideram, né, mães e pais atípicos, né? Lembrando que estes são outros sinônimos, né, de atípico. Eu vou voltar, então, vou tirar aqui a apresentação para olhar para vocês e para a gente poder conversar um pouquinho. Você quer parar de falar? Tira essa escada daqui agora. Vou botar aqui. Pessoal, vocês querem falar? Vamos ver quem pode falar. Não sei se Kelly quer comentar, Isamara. Estou vendo o pessoal da pesada aqui também, Thaís. Vamos conversar. Eu queria muito que vocês me falassem, né, como é que é ver essas palavras, né? Você olhar para aquelas palavras de, né, excepcional e como é que sensação que isso traz, né, para nós? Porque para mim a maternidade é muito... Não é dizer que a gente não tem algumas coisas que isso puxe mais de alguma forma, que tem alguma mais preocupação porque a criança tem cardiopatia, mas isso não necessariamente está diretamente ligado à síndrome de Down, né?
ou até se estiver, isso faz parte da preocupação. Você tem um filho, você se preocupa de como ele é, do jeito que ele é. Então, Eu também nunca consegui me ver nesse lugar, né? E até foi muito por isso, né, Gabi, que a gente pensou nesse momento, porque eu pensava assim, você, a Carol, e um dia a gente começou a conversar sobre isso, assim, gente, não é só eu que penso assim, né? Não sou só eu que penso dessa coisa do atípico. O que é ser atípico, né? O que é ser atípico? Mãe atípica. Eu cuido das minhas filhas de acordo com as demandas que surgem, para uma e para outra, né? Uma precisa de fono, a outra não, mas uma vai na psicóloga e a outra não, né? A Júlia precisa de fono e não vai em psicólogo, não precisa de um psicólogo. A Ana Luísa precisa de um psicólogo, mas não vai em fono. Quer dizer, eu vou de acordo com o que vem de demanda das minhas filhas. Isso é ser atípico? Não, isso é ser mãe, né? Eu vejo dessa forma. E aí a gente queria muito ouvir de vocês o que vocês pensam sobre isso também, né? Nossa ideia é ouvir um pouco de vocês, como que vocês pensam esse termo, como que vocês se veem nesse lugar de mãe da pessoa com deficiência e com essa terminologia, né, de mãe atípica. A Márcia, você está com o microfone desativado. Você quer falar alguma coisa, Márcia? Ativou, mas você pode falar. É sempre assim, é ficar todo mundo calado. Aí daqui a pouco, na hora de ir embora, todo mundo começa a falar. Eu vou colocar uma coisa até alguém que, né, se manifestar, que na verdade uma palavra também que, né, talvez não seja sinônimo de atípico, mas que me incomoda profundamente é o tal da mãe especial. Né? Então, quando o Miguel nasceu, e até hoje eu ouço isso muito, mas você é uma mãe especial. Isso me incomoda de uma maneira, porque eu tenho uma amiga, minha melhor amiga tem 3 filhos. Tem 3 filhos, uma escadinha, 3 meninos. Trabalha fora, a mãe e o pai não moram aqui, vive numa correria louca, o mais novo é cheio de problema pulmonar, né? Umas questões pulmonares. Então, assim, tem um filho com síndrome de Down, ela não é especial no caso, né? Se o que me faz especial é ser mãe de uma criança com síndrome de Down. Como assim? Quão mais mãe eu sou que ela? Né? Eu não aceito isso até pelas outras mães. E eu acho que a reflexão é válida muito para as mães, as pessoas com uma criança com deficiência, porque elas se sentem muito confortáveis. E eu não estou me incluindo aí, porque eu não aceito esse adjetivo para mim. Parece que elas precisam de um prêmio. Meu filho nasceu com uma deficiência, então meu prêmio é ser uma mãe especial. Eu sou especial e você não. Quando isso não é verdade, né? Quando isso a mãe nenhuma é mais especial que a outra, né? Meu filho é especial para mim, né? E uma coisa que eu ouvi do Fábio Diron, até que é uma pessoa que eu admiro muito, falou: especial é o meu cheque. E hoje eu nem uso cheque mais, né? Então nem meu cheque é mais especial, nem isso. E o quanto a deficiência está no sistema. E aí eu vou usar um exemplo aqui muito arquitetônico, mas assim, vamos pensar no World Trade Center, né? Ele tem lá 100 andares. Vamos tirar a escada do World Trade Center. Quem pode subir? Vamos tirar o elevador. Quem pode subir? Eu vou colocar a escada. Alguns podem subir, outros não. Eu vou acrescentar o elevador. Muitos outros subirão, outros ainda não. A deficiência é da pessoa? É do espaço? É do que o sistema está oferecendo? De quem que é essa deficiência? Né? Então, o mundo está muito acostumado e muito confortável em pensar na média, né? A média é muito confortável. Ensinar a média, né? Conviver com a média, isso é muito confortável para todo mundo. E a gente tem que tirar as pessoas desse conforto, porque a vida não é mediana. As pessoas não são iguais. E a gente tem que oferecer um mundo que comporte a todos.
Porque nós todos, a partir do momento que nascemos, fazemos parte desse mundo. Nós todos merecemos estar aqui, nós todos temos a nossa parcela de mundo para explorar. Ela Então, é mais com essa reflexão mesmo, assim. Eu queria acrescentar nisso que você falou, né? Eu acho que quando a gente se intitula especial, diferente, atípica ou o que quer que seja, eu acho que eu já conversei com algumas mães que sentem essa necessidade de colocar um título, principalmente quando tem uma criança que não necessariamente tem um fenótipo, então tem autismo ou alguma outra questão que não vem no, né, e aí elas se sentem um pouco... as pessoas não compreendem por que o menino está, né, tendo alguma reação, alguma questão, se sentem incomodadas. E aí, meu filho é especial, eu sou especial, e aí, assim, eu compreendo esse lugar de poder, na verdade, a gente está suprindo, né, é quase que uma coisa meio que ao contrário, né? Ao você se excluir, você está pedindo por uma demanda que a sociedade não está cumprindo, né? Então, por as pessoas não terem a menor compreensão, a menor empatia, a menor capacidade de entender que seu filho está se jogando no chão porque ele tem uma questão, tem um distúrbio sensorial ou qualquer coisa, você precisa se intitular e se excluir. Olha, eu sou especial, então, por favor, me entendam, né? E isso é um lugar muito complicado, né? Às vezes eu tento um pouco sair do meu lugar de mãe de Maíra, porque o meu universo é o meu universo, né? Agora, cada mãe tem o seu filho com várias demandas diferentes. Às vezes a criança tem autismo, tem, enfim, milhões de outras coisas que eu não saberia entender o que é essa vida, né? Esse cotidiano com essa criança, com essas demandas, né? E o que essa pessoa passa e o porquê que ela se coloca dessa forma. Mas, tudo isso dito, eu sinto, assim, desde quando era pequena, quando a Maíra nasceu, eu escrevi uma carta para a família, para dizer que ela era como todo mundo, e fiz aquela bela carta, acho que eu mandei só para minha mãe, não sei, mandei para alguém, assim, e aí eu falei, quer saber, eu não vou mandar carta para ninguém, porque eu acho que ela é o que ela é, e eu quero apresentar ela do jeito que ela é, e eu quero que as pessoas vejam o que ela é, como ela é. E aí cada um tira o seu, né? Ela é assim, ela é assada, ela é ruiva, ela é malcriada, ela tem Down. Aí vocês fazem a análise, cada um faz a sua análise. Então, a mesma coisa eu acho que é para a questão da maternidade, né? Quando eu falo que eu sou uma mãe especial, uma mãe atípica, uma mãe com qualquer rótulo, eu estou me apresentando já pacote pronto. Eu não estou dando a oportunidade das pessoas me verem como eu sou. Uma mãe desorganizada, uma mãe sem paciência, uma mãe que ama, uma mãe... Eu sou eu. Eu acho, sabe, Gabi, que ainda pior, você tá dando a carta branca para ser excluída. Além de tudo isso. Você tá falando assim, olha só, eu pertenço ao grupo de especiais. O meu filho é um anjo. Ele não pertence, ele olha, aí você dá aquela licença. Ah, mas o seu filho não pode ir para a mesma escola que a minha, que o meu filho, porque ele é especial. Aí começa, aí vai embora. Não. Ele não pode, ele não merece a mesma oportunidade de emprego que seu filho tem, mas o seu filho é especial, né? Então, não. Meu filho é especial, sim, para mim, né? Para o mundo, ele é um outro. Ele é uma outra pessoa. Com direitos e deveres também, né? Eu acho que isso aí a gente tem que desconstruir para a gente conseguir começar a criar, né? A capinar ali um mundo que realmente entenda que as diferenças... Né? Eu acho que quando não se falar mais em diferenças, o mundo vai ter entendido que... Como se fosse... pertencer. Esse título, Carol, é como se fosse o prêmio de consolação, né? É isso, como se eu precisasse de algum. Isso, exatamente. Como se você precisasse de um prêmio de consolação. Então, você tem um filho com deficiência, então você é uma mãe muito especial. Ah, que especial você é. Não se toda a preocupe. responsabilidade social, né? Para essa pessoa. Não é, né? Eu te digo
eu digo que você é especial, tá ótimo, né? Já E te aí premiei, já fiz tudo fiz que eu podia tudo que eu por podia você, por querida. você. Eu não preciso incluí-lo na escola, né? De fato, de fato. Mistifica, né? Vira um anjo. O anjo não precisa estudar, anjo é Isso. anjo, ele Não fica precisa. anjando Isso. lá. Não precisa de estudar, não precisa de ter um trabalho digno, não precisa, né, de conseguir entrar e sair em todos os lugares sem ser olhado como um ET, né? É especial. E eu acho que bate um pouco naquela questão, né? Eu tava até falando com a pessoa ontem e falou, mas especial é carinhoso. Eu falei assim, então eu vou chamar sua filha de especial, porque ela é carinhosa, eu quero ser carinhosa com ela também. E ela não tem nenhuma deficiência, né, física ou intelectual, enfim. Então, eu acho que especial é uma maneira, até assim, né, que eu vejo, de querer disfarçar o preconceito, sabe? De querer fazer disso a nossa mania de querer rotular, entender quem é aquela pessoa. Ela é especial, ela é bonitinha, ela tem uma deficiência, mas eu gosto dela, eu sou uma pessoa boa porque eu gosto da pessoa especial. Então, isso, para mim, também me cria uma certa... Né, quando é muito difícil, né, aí já entra num outro tema, que é como... depois que a gente se empodera e se entende, acha o seu lugar, que pode até ser de mãe especial, eu acho que cada um tem o direito de achar o seu lugar, né? Para mim, não me cabe. Mas depois que a gente se enquadra, aí a gente quer, não é enquadrar os outros, mas a gente quer que os outros pelo menos entendam o nosso lugar para não repetir essa fala, né, de excludente, que é uma fala excludente, né, mãe atípica e tudo isso. Então, para mim, agora eu acho que eu já estou no próximo passo, né, que é aquele passo de fazer o webinário, vamos debater, vamos pensar, vamos raciocinar, vamos tentar se encontrar. Eu acho que todo mundo tem o direito de achar o seu lugar e até se entender como, né, como mãe especial, se achar que for, depois de pensar, enfim, acho que isso aí é uma escolha de cada um. Mas eu acho muito pouco provável que as pessoas comecem, né, acho que quando a gente vai se entendendo na sociedade, entendendo seu filho, tomando mais o pé da situação, da deficiência, de o que está errado, né, as estruturas sociais que estão erradas, né, você estava falando dessa questão né, da sociedade que é deficiente, né, porque é uma sociedade competitiva, é uma sociedade que a gente faz prova para tudo, faz prova para emprego, faz prova, né, e a cara, e se é bonito, se é branco, e é mulher, e aí a gente vai entrar em todos esses milhões né, de rótulos e de maneiras de seccionar, né, e aí a pessoa com deficiência vai lá para o fim da fila, né, vai lá para o fim da fila. E eu ia trazer uma foto que eu até mostrei para as meninas e esqueci de botar na apresentação, que é aquela foto do murinho, né, dos banquinhos, aquele desenho das crianças, cada um de um tamanho e os banquinhos iguais, né? E quando a gente bota um banquinho maior porque é mais baixinho, ele consegue ver, e o banquinho menor porque é mais alto, ele vê também. Então, assim, igualar essas desigualdades, né, com ações desiguais, no sentido de que a gente vai colocar um banquinho mais alto para quem é mais baixo, para poder olhar através do muro, né? Tem um muro, tem as crianças, cada um de um tamanho. O baixinho precisa de um banquinho mais alto, né? O alto precisa de um banquinho mais baixo. E igualar isso é também uma ação que nós mães temos no sentido de como que a gente vai se colocar, como é que a gente se apresenta, né? Como é que eu sou Gabriela, mãe da Maíra e ponto, né? Então eu acho que isso também é fazer um pouco, eu acho que acaba sobrando para nós mães, né, e pais e famílias de pessoas com deficiência, de nos apresentar como a gente quer ser visto. E isso eu acho que é a coisa mais importante, assim. A gente sempre... Se você busca naturalidade, você tem que ser natural. Senão não adianta, né? Você ficar se excluindo. A Márcia estava aqui, eu queria muito que ela falasse. Márcia, fala um pouquinho pra gente. Que a Márcia é psicopedagoga, ela também é do Chat 21. E ela tem... Fala aí, a mãe do Oi, Kim. pessoal. Boa noite. Boa noite, Tudo Márcia. bom?
Tudo bom. Ai, tô aqui encantada ouvindo vocês, né? Podendo ouvir a Carol bastante, a Kelly, você, nossa, todo mundo que tá aí, é um prazer muito grande. Essa coisa virtual é legal também porque aproxima a gente, né? A gente consegue se ver. Então, assim, eu concordo total, não preciso nem dizer, né? Eu também sou desse time. Acho que se a gente luta por quebra de rótulos e paradigmas, é um tanto quanto paradoxal, assim, né? A gente vê as pessoas buscando os rótulos, mas como você disse, né, Gabriela, acho que tem um espaço para todos e cada um vai buscar aquilo com o qual se identifica ou às vezes é num momento, né? Depois consegue perceber de outra forma, até eu acho isso tudo. Mas eu concordo muito com o pensamento também da Carol, porque eu penso assim, a gente fala que a deficiência aparece, todas vocês falaram, né? Com as barreiras, né? Eu penso isso, acho que eu sou uma pessoa, eu tenho as minhas questões também, as minhas deficiências, isso é um fato, e que elas só vão aparecer para os demais se tiver coisas que impeçam que eu possa transitar livremente, né? E eu não digo só em questões no plano físico, mas na escola, na universidade, enfim. Então, eu acho que com todos nós é assim, por isso que não é, bem como a Carol estava colocando, não é diferente, entende? A deficiência é isso, ela só se torna uma deficiência porque as barreiras me impedem de ser e estar e interagir, né, com tudo e tudo mais, enfim. Eu penso muito como vocês, eu acho que a gente é mãe de filhos, né? E todos eles têm suas dificuldades. Isso já se tornou, né, uma coisa que a gente repete, mas eu acho que tem que repetir mesmo, entende? Porque parece às vezes que não é tão claro, né? Ô, Mas Márcia, o Quinco tá com quantos anos? Porque o Quinco já é um está com rapazinho. 14 anos. Eu acho que é a idade da filhinha da Kelly, né? Tem 14? Acho que... É da Eu idade acho... da minha mais velha. A minha Ah, mais velha tá. fez 15, a que tem síndrome de Down tem 12. Ah, Uma tá. figura, muito adolescente. Ah, então, o Quinto é igual. Ele disse que ele vem aqui ver vocês daqui um pouco. Então, vem. Eu tive que Oi? sair um pouquinho e eu peço desculpas também porque eu tive Eu problema queria na mandar internet, eu não consegui entrar bem no início, desde o início. Mas é isso, meninas. Agora quero ouvir vocês aí, que eu tô me deliciando. Não, a gente queria. A Daisy tá aqui. Eu vou trazer a Daisy para falar. Ah, Daisy! Ó, Daisy! Daisy, vou te mutar aqui para você falar. Tá ouvindo, Daisy? Tô ouvindo. Tudo bom? Tudo bem? Como é que tá Olha, nosso meu Daisy? Olha aqui, o Gandhi tá grande, tá grande. Tá grandão. Tá enorme. Tá Você enorme, lembra dele, guria. Carol? Carol lembra dele? Claro, né? Ah, lembro muito, já tá desse tamanho, né, gente? É enorme, gente. As crianças estão crescendo, né? Chat 21, quando você olha para trás, a gente pegando, né, gestante, as crianças estão com 3 anos, correndo, andando, falando, fazendo um monte de coisa. Nossa, ele tá enorme, gente. Vai fazer 1 ano mês que vem. Ai, graça. que lindo! Pedro! Falante, um fofo. E fala uma coisa, Daisy, como é que é hoje, assim, para você? Porque me lembro que no início a gente conversou bastante, né? Foi Bastante. um processo, como foi para todas nós, né? Como é que você tá hoje? Conta. É um processo, né, gente? É bem, assim, eu passei pela fase do luto, né? Foi, nossa, o chat 21 mudou bastante, assim. E, A Daisy eu mudei bastante, graças a Deus, né? A gente se torna pessoas melhores, com certeza, mas assim, eu fiz maternidade. Gente, pra mim, a minha filha, a Cecília também, né? Pra mim, a minha filha e o Pedro é a mesma coisa. tá ao Tá me contrário. ouvindo? Vamos. Então, o Pedro e Cecília é igual. Eu fico na minha cabeça tentando
Minha cabeça tentando explicar para mim qual é a diferença da minha maternidade com a Cecília e com o Pedro. Eu fico pensando, tentando justificar e falar qual é a diferença que tem. Gente, para mim, assim, ó, eu não sei como é que é para vocês, assim, mas eu tô na fase de não ver a deficiência, assim. Eu olho pro Pedro e eu abraço o Pedro e é o meu Pedro, sabe? Então, a gente já tem essa relação, assim, né? O meu tipinho. Aí, ó, jogando tudo, apontando todas. Lindeza. Então, é isso, assim, eu já não consigo observar, assim. E acho que o que a Carol falou, assim, me toca muito, assim, é porque realmente o que é a média, né? A gente tem que ser enquadrado as pessoas têm muito esse rótulo, a gente tem que rotular. Então, até assim, ó, eu não sei como é que foi para vocês, mas eu quero que as pessoas primeiro conheçam o Pedro, sabe? Quem é o Pedro, né? Quem é o meu filho, sabe? Então, eu não falo que ele tem a síndrome. Para mim isso é diferente. Para mim, eu só tenho que levar ele na físio, na fone, e daí? Ele é o Pedro, né? Então, é essa experiência que a gente está tendo, assim. Então, eu não fico rotulando ele, sabe? Falando para as pessoas, meu filho tem síndrome de Down, meu filho tem isso e aquilo. Porque, claro, meu filho, ele cruza o dedinho, ele é engraçado, ele dá um monte de risada. E, assim, é o Pedro, com uma característica. Então, para mim, a síndrome é uma característica, né? Igual a mamãe falou para mim assim, Daisy, é que nem um boné, o teu filho tá com boné. E é exatamente isso que eu sinto. Ele tem uma característica que eu preciso dar um pouco mais de ferramentas para ele, né? Conforme ele vai demonstrando. Assim como a Cecília também, né? Ela tá demonstrando algumas coisas importantes no comportamento. Eu tive que incentivar ela em alguns pontos, assim. É isso aí. É isso Então, aí, nessa querida. estrada. Tá lindo. Tá lindo. Parabéns, tá um gatinho. Obrigada. E eu vou mutar aqui só para voltar, não sei se alguém mais quer falar alguma coisa. Eu me lembro muito de uma mãe que eu conversei, né? Que toda a história do Chat 21 surgiu dessa mãe que eu conversei, que tinha uma filha. E aí eu fui buscar essa mãe em algum lugar, amiga da amiga da amiga da amiga, e aí eu cheguei nela, e aí no dia que eu consegui o telefone, liguei para ela, ela falou, olha, hoje eu não vou poder falar com você, porque minha filha vai fazer o Enem amanhã, a filha que tem Down. E aí eu estou estudando aqui com ela, e eu não vou conseguir te dar muita atenção. E na hora que ela falou aquilo, eu desliguei o telefone, quase que eu não precisava mais falar com ela. Porque ela trouxe para mim essa naturalidade que eu estava buscando, sabe? A menina ia fazer o Enem amanhã. Então, assim, tudo se encaixou. Eu aqui preocupada se Maíra ia comer, se ela ia andar, se ela ia falar, se ela ia para a escola, se ela ia ser rejeitada, se ela ia sofrer de amor, se ela ia sofrer exclusão. E a filha dela estava indo fazer Enem no dia seguinte. Não quer dizer que a filha dela não passou por tudo isso, né? Não sofreu por amor, não foi excluída como eu já fui excluída por outras, porque eu usava óculos, como, né, outras pessoas já sofreram preconceito por outras questões, não necessariamente uma deficiência. E aquilo foi muito impactante para mim. E aí, quando eu consegui falar com essa mãe, no dia seguinte, né, depois que elas fizeram o Enem, elas fizeram juntas o Enem, inclusive, porque o sistema não dava uma pessoa para fazer a prova, então a mãe se inscreveu no Enem, foi ficar na mesma sala que a filha para poder fazer o Enem junto com a filha, todo um processo, né, para você, de novo, como o sistema é deficiente. E aí eu falava assim, mas como é que foi? Como é que você contou? Como é que você fez, assim, para dizer, né? Você fez uma reunião, eu já vi de tudo aqui no Chat 21. O pessoal faz fotos de ensaios fotográficos lindíssimos, já vi gente que escreve carta, já vi gente que não fala nada, já vi gente que faz reunião. Enfim, eu acho que o importante é cada um fazer aquilo que faz você se sentir bem, né? E aí ela me falou uma coisa que eu acho que ficou... Sabe essas frases que a pessoa fala e fica com você, né?
apresente a sua filha do jeito que você quer que ela seja vista. Se apresente do jeito que você quer ser visto. Né? Se você falar, essa aqui é minha filha, meu anjinho especial, minha bonequinha, meu presente divino, né? Assim, primeiro assim, meu filho ia ficar meio puto, desculpa, mas meu filho ia ficar meio chateado do porquê que ela é meu presente divino e ele não, porque os dois são meus filhos, né? Então já começa aí uma situação complicada, né? Ela é especial, ele também é. Os dois são meus presentes divinos maravilhosos. Então, eu acho que, segundo, isso, como a gente já falou, né? Começa a colocar num lugar de fragilidade, né? Então, hoje é assim, é mãe da Maíra, tem títulos, tem rótulos, e cada um escolhe o seu. Olhe para mim, acha o que quiser e tire suas conclusões. Eu acho que essa é a melhor coisa. E quando a gente se encontra nesse lugar, a gente se sente realmente mais forte, né? Para poder peitar mesmo as situações que podem aparecer, porque não é todo mundo que pensa, né, como a gente pensa, né? Então, alguém mais quer falar alguma coisa? Fala, oi, Luiz Guilherme. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Estou vendo aqui vocês falarem dessa questão da inclusão e do significado, né, dessas crianças que a gente tem. E eu acho interessante trazer não só aquilo que a criança é e ela pode representar assim diretamente, mas também um pouquinho assim o potencial de construção que essas crianças têm. O que eu quero dizer assim não é só a contribuição que ela dá para a família, mas para a sociedade de maneira geral. Sim. Então, a minha sobrinha tem síndrome de Down, né? Sim. E aí ela trouxe para mim esse sentido da importância da diversidade. Essa diversidade, quando você entra nessa postura, né, que não é especial no sentido de ser diferente, mas que é uma diferença que está dentro do espectro de diferenças, que isso é uma coisa positiva e saudável, né? Essa diversidade é uma coisa positiva e saudável. E aí aqui em Paraty, eu moro em Paraty, e aí o meu filho está numa escola comunitária, né? E aí quando a gente estava fundando essa escola, essa ideia de diversidade tinha uma centralidade, né? Então aí nesse momento assim na véspera do início, né? Já a escola para funcionar no ano seguinte, uma mãe apareceu. A gente estava numa escola Waldorf e abriu um fundamental nessa outra escola que estava sendo criada, que é a Cirandas. E aí essa mãe apareceu, ela tinha um filho para colocar na escola Waldorf, uns mais velhos, e ela citou que tinha uma filha especial. E aí eu falei, eu também. Aí ela falou, e o que ele tem? Tem pai coruja. Então eu disse isso para colocar, deixar de cara assim o espírito da coisa, né? E quando você percebe que essa diversidade é um valor e que você deve buscá-la, você percebe que você, para acolhê-la, você precisa ter uma outra concepção. Então a escola foi estruturada em ciclos, não por série. Na ideia de que você tem que ter uma capacidade, e esse é o grande desafio que não está 100% resolvido ainda, mas é como é que você dá uma atenção individualizada a cada pessoa, né? E medindo ela dentro do seu potencial, da sua possibilidade, né? E esse é o processo de educação, né? É você avaliar a pessoa dentro de si, não dentro da média, dentro de um grande parâmetro. Isso tem seu lugar em grandes políticas, em grandes coisas, quando você não pode entrar em detalhe. Mas isso traz, né, o que você precisa fazer, né? Tem que ter turmas pequenas, tem que ter um jeito de interação a respeito do tempo diferente e tudo mais. E quando você estrutura isso, você pode acolher a diversidade tanto do ponto de vista de diferenças intelectuais, mas também com diferenças sociais e diferenças econômicas, né?
Então, tanto as cirandas quanto o Quintal Mágico na época, agora com crise e tudo mais, mudou um pouco, mas as cirandas ainda contém isso, tem um contingente enorme de bolsistas, de pais que também não pagam. Então, ali você tem gente pobre, tem gente rica, tem gente no meio do caminho, né? E isso traz uma diversidade muito grande. E aí tem uma política de bolsas, né? E aí outro dia alguém me falou assim, será que a gente devia ter cotas raciais na escola? E aí eu fui conversar com alguns professores da escola, e eu fiquei super feliz. E eles disseram, não tem necessidade. Não tem necessidade porque, olha só, a gente tem professores negros, a gente tem uma comissão de bolsas que avalia a situação de risco social. Essa comissão de bolsas tem pessoas que não só são negras e caiçaras, que é a população daqui de Paraty, mas essas pessoas são engajadas no movimento e tudo mais. Então, assim, está num ponto em que não é mais uma questão você ter que fazer uma cota para separar, para colocar naquele garantia de acesso. Já passou por esse ponto que vocês estavam citando, né? Que é aquele momento em que você não percebe mais a diferença. Né? Então, a gente faz um levantamento, aí a gente mapeia, vê quanto é que tem de diferença, de diversidade na escola. É bastante interessante, né? Mas isso não é uma coisa que você precise ficar ali o tempo todo. Só o modelo da concepção, né, da visão de mundo, é que já levou para esse ponto. Eu estou chamando isso para questão racial só para mostrar como é que essa contribuição não se esgota naquele pequeno papel, né, dentro da deficiência intelectual ou alguma coisa assim. É uma coisa assim, é uma contribuição da sociedade que tem uma abrangência muito grande. Né? Se não tem essas possibilidades, você não acorda para isso. Então, assim, essa experiência com a Maria Cristina me ajudou a entender o ser humano em outros níveis de complexidade, né? E de falar e de escutar diferentes culturas, diferentes povos, diferentes pontos de vista, até a nossa ligação com o diferente, que vai indo para o diferente, os animais diferentes, a natureza diferente, isso tudo forma um todo que, curiosamente, culmina nessa fotografia que vocês, se estiverem vendo aí quando eu desligo o meu vídeo, que é um porco-espinho aqui que tá aparecendo aqui em casa e é quase o nosso cachorrinho, né? Então, assim, eu acho que a gente deve ver a diversidade como uma fonte de riqueza e não uma fonte de problema. Sim, com certeza. E é muito super interessante. grato a essa experiência, que é a experiência que todos vocês têm e estão compreendendo e ensinando aí. É muito interessante isso que você está falando, porque eu acho que é a estrutura social, né, que a gente tem. Quando a gente começa a pautar tudo, né, pela diversidade, quando a gente começa a olhar a especificidade e a individualidade de cada um, tudo muda, né? Porque você começa a prestar atenção que as coisas que a gente faz em massa, né, os movimentos, é tudo muito pasteurizado, é tudo muito padrão, né? E isso automaticamente vai deixando uns de fora. Então, quando você começa a pautar, e aí a gente não precisa nem só falar da deficiência, mas da diversidade como um todo, né? Até o porco-espinho. Então, né, ele vem, ele come a frutinha, ele come o bichinho, aquilo já vai gerar outra coisa. Então, tudo isso vai gerando, né? Ele cria uma outra estrutura. Se a gente pautasse as nossas necessidades e a sociedade fosse construída pela diversidade, com certeza as nossas questões seriam outras, né? Não... Eu só discordo de você quando você diz que assim, aquele padrão ou aquela média acaba excluindo alguns. Não, exclui todos nós. Todo mundo, né? Ninguém é média, ninguém é padrão. Verdade. E quando a gente estrutura o nosso pensamento imaginando que alguém devia estar dentro da média, do padrão, a gente avacalha a vida de cada um de nós. Exatamente. Isso é muito legal. Eu trabalho hoje numa escola, Luiz, que infelizmente
tem alunos de inclusão, entendeu? Aluno de inclusão. Eu escutei esse termo hoje, me deu um calafrio. Tem alunos de inclusão. Inclusive, ela é muito orgulhosa de ter os alunos de inclusão, sabe? E assim, eu trabalhando na sala de aula e tentando achar qual aluno não era de inclusão. Onde é que estava o padrão? Porque as crianças com uma demanda emocional gigantesca, assim, acho que advinda da família, acho não, com certeza advinda de uma estrutura familiar que eu também não estou julgando, mas que com certeza reflete no comportamento dela. E todos os dias eu me pego observando e analisando cada uma para tentar encontrar quem eu poderia dizer não ser de inclusão. Assim, que não existe, né? Cada um ali está de fato com uma demanda e com uma questão a ser trabalhada que cabe sim à escola, cabe sim ao professor. E cabe sim o olhar diferenciado, mas não diferenciado para aquele aluno de inclusão, né, que eles gostam de chamar, mas diferenciado para cada uma daquelas crianças que está gritando pela necessidade de alguma coisa, né? Que tá aí o papel da educação, né, de atender cada um na sua necessidade, né? Seja ela criada a partir de uma condição genética ou de uma estrutura familiar ou de um poder aquisitivo, ou, né? Seja lá o que for, né? Pelo excesso, pela falta de amor, não sei. Mas é uma construção, né, Carol? Isso é uma construção. Porque eu também sou professora e quando eu comecei a atuar, eu não tinha dentro da escola alunos com deficiência, né? Eu já estou indo quase aposentando. Então, assim, hoje a escola tem muitos alunos com deficiência. E esses alunos chegaram para a escola pela luta dos pais, né? Pela luta, pela nossa luta. Então, hoje eles estão dentro da escola e agora a luta é outra. É incluí-los de fato, né? Quer dizer, eles estão dentro da escola e a gente que não aceita esse lugar de mãe especial e a gente que não aceita esse lugar de mãe atípica é que estamos lá na frente tentando agora fazer com que eles sejam incluídos de fato, né? Esse olhar diferenciado para ele, mas não porque ele tem síndrome de Down, não porque ele tem uma deficiência visual ou porque ele é autista, né? Mas ter um olhar diferenciado para ele, porque ele faz parte dessa diversidade que o Luiz disse, né? Que ele tem as suas demandas específicas, sim, como qualquer outra pessoa, como qualquer um de nós. Eu sou uma, Carol, que não subiria o prédio de escada, porque meu joelho não dá conta. Deficiente. Né? Você ou o sistema? Pois é, né? Então, assim, é uma construção. E eu acredito muito que a gente precisa de manter essa nossa postura para que a gente continue caminhando, né? E aí, Kelly, talvez nesse momento eu aceite o título de mãe especial no momento em que eu já tenho a oportunidade de rever os meus conceitos. Sim. Realmente posso dizer que nesse sentido eu tenho um privilégio. O privilégio de ter me sido oferecida a oportunidade de rever a minha... Ter um olhar diferenciado para o mundo, rever para o mundo. Meus conceitos. Para todos. Para o mundo. Para o mundo. Né? Mas aí você é especial não por causa do seu filho, você é especial porque você se exatamente como pessoa. Né? Mas eu entendo o que a Carol quer dizer. Às vezes foi a chegada do Miguel que fez ela abrir esse mundo para ela, né? Isso. É nesse sentido. Porque parece que as pessoas... o que nos parece... É igual quando você, assim, né? Você já reparou, se você decide que você vai comprar um carro, você começa a ver esse carro e ele, na cidade, é uma coisa impressionante. Como que tem carro na cidade vermelho do jeito que eu quero, né?
Mas parecia que eles antes não existiam. Isso. Quando eu coloquei, quando eu estava no início da minha, quando eu fui fazer me apresentar, que eu falei não é do preconceito, mas do não conceito, é muito em cima disso. É o não conceito mesmo, é não ter conceito nenhum, porque eu não via. Pois é. E né? aí, Eu não via. Como alguém pode ter um direito se ele é invisível? Né? Isso. Se você não existe, você não tem direitos. Né? Então, a pessoa, assim, eu acho que isso é muito bom, sabe? Você ter valor em coisas que você pensou, não, eu estava equivocada, eu estava... Né? Então, assim, o quanto o Miguel é mais inteligente emocionalmente que o André hoje. A inteligência emocional dele é muito maior. Mas o André também tem outras questões assim admiráveis, sabe? O quanto as crianças, né? O fato de ser mãe, não o fato de ser mãe desse ou daquele, o fato de ser mãe e de se dedicar a isso e de aceitar as diferenças de um e de outro, me deram a oportunidade de rever o meu olhar. Uhum. Ô, Carol, a Isamara tá querendo falar. Isamara, tudo bom? Tudo bem. Eu levantei a mãozinha. Eu estou experimentando também, né? Que nós estamos aprendendo de tudo agora com essa... Eu vi. Tudo bom? Foi esse novo tempo. Deixa eu ver se funciona levantar a mãozinha. Pode falar. Quando o João nasceu, né? Acho que todas nós passamos por esse momento, assim, né? Dessa apreensão, né? De ficar apreensivo, né? Que mundo é esse, né? Que nos é apresentado, né? E eu me lembro que, na época, uma pessoa me emprestou um livro, até ela está lá no chat 21, a Eliane, me emprestou um livro técnico sobre a questão de síndrome de Down e tudo, sabe? No livro, o prefácio do livro falava assim, isso me tirou, talvez, da tristeza, né? Daquela angústia que, às vezes, a gente fica no início, né? O seu mundo vai se alargar, né? A partir desse contato, né? E realmente, não só o meu, né? Como da minha família, né? Das pessoas que convivem com o João, né? Que experimentam mesmo essa coisa da diversidade, né? Do diferente, né? Então, assim, eu sou muito grata por João ter aparecido na minha vida por isso, né? Não porque ele é especial, nem porque eu sou especial, né? Mas é porque a gente está aprendendo a viver num mundo diferente, né? Conhecer um mundo diferente. E quando às vezes as pessoas falam, nossa, é uma mãe especial, eu falo, não, todas as mães que eu conheço são especiais. Eu não tenho, né? Ah, mas você luta muito. Eu falo, mas todas que eu conheço lutam muito, né? Essa semana mesmo eu fui fazer o raio-x da mão do João, né? Para ver a questão da idade óssea, né? E me lembrei que minha mãe fez isso quando eu era criança. Né? Então, assim, a gente não está fazendo tanto, né? Há quantos anos atrás? Eu não vou revelar a minha idade, né? Mas são muitos, né? A mãe, quando, né, essa mãe zelosa, essa mãe cuidadosa, ela vai correr atrás de tudo que for necessário para o filho. É isso que eu faço pelo João, é isso que eu falo com as mães quando a gente, né, tem essa oportunidade, né, Gabriela, de fazer o acolhimento, né? Olha, ensine tudo que você quiser ensinar ao seu filho. Ele só não vai aprender aquilo que você não ensinar. Eu, por exemplo, não sei andar de bicicleta. Ninguém me ensinou, também não aprendi, tenho medo de cair e continuo assim, né? Então, assim, a gente tem que pensar não no título, né? Não no rótulo, né? Porque o rótulo realmente nos limita, né? Nos incapacita de seguir em frente, né? Mas que nós todas somos especiais, porque a gente tem essa garra que a Kelly está falando, que a gente agora está na escola, a gente tem uma outra função diferente das mães que nos antecederam, né? Elas lutaram para colocar os meninos na escola. Eu vi vários testemunhos que a mãe tinha que sentar na sala com o menino, né? Porque ele não podia ficar sozinho na escola. Então, vários testemunhos de mães que vieram antes de nós que passaram por isso, né? Então, agora eles têm que estar na escola, né? É garantido a eles esse direito, né? Agora, o nosso direito, a nossa briga é outra, né? Que eles tenham o mesmo acesso que as outras crianças têm na questão da aprendizagem. E olha que isso é uma luta, que nós somos convidadas agora, né? Nesse lugar que nós estamos, de estar assumindo essa bandeira, mas sem o título, sem rótulos, né? Sem estar limitados por nada, mas nessa certeza que a gente é convidado e a vida sempre vai nos chamar para nos posicionar, né? Dar uma resposta
para as coisas que a gente tem que continuar lutando, né? Agora que as pessoas ficam tentando, né, os anjos, os presentes, né? Nesse sentido, o presente de João foi mesmo na minha vida. Continua sendo um presente e é um presente para a nossa família, né? E um presente, eu falo até um profeta que me abriu os olhos para tentar quebrar um pouco essa coisa do preconceito, né, que existia em mim, né? E quando eu vi o quanto que eu era preconceituosa mesmo, e aí eu me assustei, né? Porque eu achei que eu já tinha evoluído um pouco mais. Mentira, né? Eu tive que evoluir muito mais a partir da convivência e da experiência de estar, né, com João Pedro na minha vida. Eu acho que essa é uma dos momentos mais difíceis quando a gente tem o diagnóstico, no caso da síndrome de Down, é se descobrir preconceituoso. Porque você não se acha, né? Ah, não sou homofóbico, não sou preconceituoso, não sou... até aquilo cair na tua porta, né? A coisa bater em você. E aí você percebe que você era, e aquilo é um olhar no espelho tão profundo, né? E até você falar assim, não, tudo bem, sou. Assim, acho que essa foi a maior dificuldade para mim, porque eu sempre achei que eu era uma pessoa da diversidade, não sei o que, não. Até eu me ver numa situação que me tirou do meu lugar de conforto, entendeu? Quando era meu filho, a minha filha, né, no caso, aí que eu fui ver, não, eu sou uma pessoa preconceituosa. E assumir isso, eu acho que é o grande passo. Que aí quando você se entende, né, quando você consegue se enxergar os preconceitos que muitas vezes é da estrutura que você vive, né, do convívio, da família, da sociedade, enfim, de tudo, de toda essa sociedade, né, de barreiras que causa isso também na gente, né, e os preconceitos inconscientes que até hoje eu tenho, de outras coisas, né, que a gente vai se batendo e vai se posicionando e se reciclando, né, constantemente. Eu acho que essa descoberta, né, do preconceito dentro da gente é um dos grandes passos que eu acho que a gente dá dentro da maternidade e dos passos mais difíceis também. Para mim, pelo menos, eu acho que foi uma das coisas mais difíceis. Foi rápido, meu processo foi papum, porque minha filha estava no colo ali, né? Então não dava muito tempo para ficar, mas eu acho que foi uma das coisas mais difíceis, me assumir uma pessoa preconceituosa. Acho que eu falava assim, nossa, eu pensava assim, nossa, como eu sou feia ainda por dentro, como eu preciso melhorar. Quando eu me vi nesse lugar de preconceito ainda, né? E aí a gente começa a perceber que esse preconceito, ele está realmente muito velado na nossa história, né? Você está passando no trânsito, né? E de repente tem alguém na sua frente te empatando, aí você fala assim, só pode ser velho, né? Ou então só pode ser mulher. Você fala assim, Aí a gente percebe, né? Que a gente está com isso tão internalizado, tão enraizado, né? Uma vez eu cheguei na sala dos professores e falei, gente, hoje a coisa tá preta aqui. Uma colega, né, muito ativa no movimento étnico-racial me chamou no cantinho e falei, Tamara, não usa esse termo, não. Eu sei que você não é assim. Eu falei, nossa, mas eu nem me percebi falando dessa forma, né? E eu fui muito grata a ela para ela ter me mostrado, olha, como que a gente é preconceituoso mesmo, enquanto isso precisa ser quebrado, enquanto que a gente está nesse mundo para quebrar tudo isso, né? Eu acho que e aí tem até aquele preconceito, você agora é politicamente correto, tudo é politicamente correto. Eu acho que é coerente. Você tem que ser coerente, né, com os teus conceitos e as suas ideologias, né? Então, antes de ser politicamente qualquer coisa, né, o que é você, né? E aí, assim, tomar suas atitudes sempre com uma certa coerência, né? Porque não dá para a gente falar de diversidade e entrar numa sala e falar, nossa, a coisa tá, né? E criar esse mal-estar. Então, eu acho que é aquilo que o Guilherme falou sempre, né? A diversidade, ela vai realmente faltando e vai te colocando no lugar de coerência. Você começa a ver, né, como se nivelar e quando eu digo nivelar é assim, não fazer atitudes discrepantes, né? Para mim, para o meu filho com deficiência é assim, mas para o outro é assado, né? Então, isso é uma coisa muito interessante quando a gente começa a buscar esse equilíbrio da coerência das nossas atitudes com os nossos conceitos, né? É bem bacana. Mas, gente, a gente já está assim, um tempinho aqui, de 1 hora e pouquinho.
Não sei se mais alguém tem... Agora é a hora que começa a ferver, né? Mas se tem alguém que quer falar mais alguma coisa, eu estou adorando esse papo e gostaria de fazer outros, debater outras coisas também. Essa questão do Mãe Atípica realmente foi uma postagem que eu vi de várias pessoas falando sobre essa coisa da Mãe Atípica, que me incomodou muito. E eu conversei com as meninas, eu falei, a gente precisa falar sobre isso, porque a gente tem que despertar, nem que seja despertar essa pulga, sabe? Essa coisa, assim, para as pessoas se perguntarem se elas se encaixam nesse lugar. Pelo menos isso, né? Se encaixar, ok. mas pelo menos não ir porque a gente tem um pouco essa coisa de meio que ir no... Né? É de síndrome de Down, eu gosto, vou ler. É de síndrome de Down, então eu vou comprar. É de síndrome, sabe? E não ter um pouco essa coerência, né? Com o que a gente acredita. Mesmo, né? Se é aí que eu quero estar, né? Não é. Sabe? É aquela coisa da Frozen, vou levar, é o boné, o chapéu, o sapato, se não cabe tudo bem, mas é da Frozen, sabe aquela coisa? A gente tem um pouco isso. Então, acho que hoje em dia a gente está tão, né, até dentro dos próprios movimentos, são tantas pautas, são tantos pontos de vista, né, que é interessante a gente parar para olhar cada um, né, para ver onde que a gente se encaixa. Ou não me encaixo. Mas pelo menos ter, né, essa noção, porque senão a gente vai comprar tudo da Frozen. Se depender de Maíra, minha casa é da Frozen. Tudo rosa e azul. Entendeu? Gabi, Tainara quer falar um pouquinho. Aqui, ótimo. Vem, Tainara. Peraí, vou tirar aqui, tá? Levantada. Tá, já tirei o mute. Pode falar, Tainara, tudo bom? Gente. Tudo bem, gente. Boa noite. Boa noite. Então, conforme a Isamara falou aí, né, o lance do preconceito. Eu tive muito, assim, não preconceito por mim, mas preconceito como a sociedade aceitaria o meu filho. Porque é aquilo, né? Antigamente, ter síndrome de Down era absurdo. Todo mundo chama uma coisa anormal. E hoje em dia eu vejo que não é assim. Quando eu conheci o Chat 21, né, eu vi que não é assim. São tantas mães que passaram pela mesma situação que eu passei. E hoje em dia é muito especial, não por eu ter um filho especial, mas pelo meu filho ter me escolhido. Pra eu ser a mãe dele. Que linda. Me lembra teu filho. Cadê? Ele aí. É o Pedro. O Pedro. 2 mesinhos. Pati tá aí também, hein, Pati? Tô te vendo. Gente, tá cheio de acolhida do Chat 21. Meu coração tá assim, ó. Pulsando. Cheio de mãe aqui, maravilhosa. Várias aqui. Só por isso, por ele ter me escolhido para eu ser mãe dele, entendeu? Porque em meio de tantas crianças que nasceram esses últimos tempos, quando eu estava grávida, eu tive amigas grávidas junto comigo e eu que tive um filho assim. Então eu me sinto especial por isso, por ele ter me escolhido. É isso que eu queria falar. Maravilha, querida. Dá um beijão, amassa teu bebê aí. Pode deixar, Gabriela. Ô, Pati, quer falar alguma coisa? Dá um oi. Cadê a nossa pequena? Oi. Eu vou pegar minha pequena, peraí. Pega a nossa pequena. Essa daí... o que você já sabe, né? Que o susto na gestação foi grande. A Duda é um presente, porque eu queria muito ser mãe. E filha... Fala oi com a tia Gabi. O vídeo. Volta de volta, pelo amor de Deus. Voltei. Oi, Duda. Filha, a tia Gabi. Oi, Duda. E aí você me ensinou... Ela tá enorme, Gabi. E aí você me ensinou tantas coisas junto com ela, né? Por isso a minha gratidão gigante para você, minha, do Ricardo, que você já sabe, você viu no aniversário de 1 ano dela, né? Nossa senhora, esses dois me fizeram chorar nesse aniversário, eu saí chorando de lá. Chorei muito. Ele chorou, aliás, ele chorou por todas nós. Ele chorou, E o que eu percebi é exatamente isso, assim, quando alguém fala, eu descobri na gestação, né?
E aí muita gente fala de, ai, eu queria ter tido um filho assim. Ai, parece que a pessoa está falando isso para te consolar, né? E na verdade não é. Eita! E na verdade não é. E eu percebi o quanto ela me ensinou desde a gestação, e assim, a cada mês um aprendizado, e todo mundo está falando a diversidade que você aprende. As coisas da tua visão, o quanto você se enxerga preconceituosa, que você, né? Você não é, você se acha que não é preconceituosa, você se descobre preconceituosa. Mas que aí a gente percebe, chegou um determinado momento na minha gestação, que eu falei assim, a Duda vai ter o que ela quiser ter. Ela vai ser quem ela quiser ser. Ela vai ter tudo que qualquer filho meu que viesse para mim tivesse. E assim a gente tem levado. A gente tem que levar ela na físio, tem a fono, e daí? Tem outras crianças que têm outras coisas para fazer. Então, assim, eu sou mãe da Duda. Eu não me sinto de forma alguma sobrecarregada, eu não me sinto de forma alguma carregando algum tipo de diferença pela Duda ter a síndrome de Down ou não. E ela é isso que a Gabi conhece, né? Ela é demais, ela é inteligente, ela é esperta. Eu é que, às vezes, não me sinto capaz de conseguir acompanhar o tanto que ela me ensina, sabe? Mas ela que é amor. E ela tá morrendo de saudade da Maíra, Gabi. Pois é, a gente tem que esperar essa pandemia aí para juntar as meninas de novo, Ricardo. Ai, que lindeza esses três. Gente. Olha! Não mudaríamos nada, 8/8/2018. É exatamente isso, a gente não mudaria absolutamente nada. Ai, meu Deus, está se revoltando. Caiu. Muito linda, Paty, ela tá lindona. Leonardo Vieira. Vou botar o Leonardo aqui para falar um pouquinho, que eu não estava aqui te vendo. Cadê ele? Tá aqui. Oi, Léo. Ai, peraí que eu mutei sem querer. É a Carla. Léo. Oi. Carol? Gente, como ele tá enorme! Esse aí nasceu no chat, ó. Ele nasceu no chat. Fala, Miguel. Fala oi. Fala assim, Miguel. Oi. Gente, o Miguel tá enorme. Lindo. Gente, assim, eu queria dar meu depoimento, né? Porque eu não posso deixar de agradecer ao Chat 21 e a Carol, que junto com a Glaucia... A Glaucia não tá aqui não, né, Carol? Não. A Carol, que junto com a Glaucia, assim, abriram o meu caminho, meus olhos, foram meu suporte. Eu comecei a conversar com a Carol, o Miguel tinha 1 mês. Foi assim, fiz o cariótipo, abri o cariótipo e uma mãe uma mãe que eu conhecia, na verdade era uma coleguinha do meu filho mais velho, que tinha a filha com síndrome de Down, que é a Ana Flávia, não sei se vocês conhecem, a Cerejinha, né? E aí ela me indicou a Carol, me indicou o Chat 21, e a Carol me acolheu, e assim, até hoje, de vez em quando, eu ainda peço socorro, né, Carol? Mas vocês, eu acho que foi bem no inicinho, né? Foi. E hoje, assim, é isso. O Miguel é um aprendizado na nossa vida. Quê? A Glaucia chegou, Carla. A Glaucia, eu tô vendo a Glaucia chegou. A Glaucia chegou. A Glaucia eu não conheço pessoalmente. A Carol eu encontro com ela pelas ruas, pelos consultórios médicos. E é isso. Eu amo toda vez que a Carol fala. Miguel não é anjo, o meu também não. Ele apronta muito. Tem hora que ele apronta até demais. Podia até ser um pouco anjinho. Tem hora que a gente quer matar, como qualquer filho, né? Exatamente. Meu marido fala, a gente ama tanto para não matar, porque senão matava. Pois eu tenho mais velho, de
anos e o Miguel apronta muito mais que eu, muito mais. Então, assim, era só isso. Eu só queria mesmo deixar meu agradecimento mais uma vez. Né? Que horas que fecha? Querida. Obrigada, Obrigada, Carla. Glauci, cadê tu? Eu tirei aqui o negócio para você falar. Fala aí. É aquela coisa, né? Não vejo hora de acordar, não vejo hora dele dormir também, né? Mãe é assim, não vejo hora da criança acordar, não vejo hora da criança dormir. E aí, Glauci? É só para dizer que eu estou aqui desde o início. Glauci, nossa acolhedora maravilhosa também do Chat 21. Eu não tinha te visto aí, né, Não, Glauci? só para dizer olá, eu estou aqui desde o início, estou escutando desde o começo. Viu? Também não tinha te visto, não, viu? Então, assim, ué, a Glauci pediu o link e não tá aqui? Não, eu tô desde o início. Tô ouvindo. E você, Glauci, como é que é pra você essa coisa aí do mãe atípica? Ah, eu fiquei bem quietinha, porque, na verdade, eu sou a mãe atípica. Ah. Por que eu acho assim, muito... eu acho essa questão muito subjetiva, assim, sabe? Porque é uma discussão, assim, até que eu tenho um pouco de receio de falar, porque em todas essas discussões eu sou um pouco diferente, assim, de pensar. Eu acho que para rótulos, assim, eu não... É claro que a gente não gosta de ouvir, né? Igual a Carol falou lá. Anjinho, essas coisas deixa a gente meio que perturbada, assim, né? Mas eu respeito muito. Quando eu ouço, eu simplesmente respeito e não falo nada, não. Mas a questão do atípico, eu acho que eu me encaixo. Pode ser que até o final desse bate-papo aí eu mude meu pensamento. Assim. Algumas coisas pode ser que eu vá mudar. Mas o que acontece? Eu penso que o comum e o incomum, né? Por exemplo, crianças comuns, vamos pensar assim, que seria, né, não ter todos esses tratamentos que os nossos filhos precisam, seria um filho comum, vamos dizer assim, né? Porque o correto, não sei se é correto que a gente pode dizer, porque tudo tem, por exemplo, uma tabela lá, uma tabela de crescimento, uma tabela disso, uma tabela daquilo, e que os nossos não encaixam ali. E que a gente tem uma demanda muito maior. Né? Então, aquele mapa mesmo que foi a Carol que mostrou, que tem bastante nomes ali. As palavras, então, eu né? vi lá. As palavras, isso. Então, eu vi lá o incomum. Eu não sei, eu me encaixo no incomum, assim, eu me vejo muito no incomum. Eu não sei se é porque também a maioria das pessoas já sabe que eu tenho o meu filho mais velho tem uma síndrome também, não tem a deficiência intelectual, mas é um transtorno que chama síndrome de Tourette. E que também precisa de vários outros tratamentos e medicamentos. E eu me vejo assim, com 2 filhos incomuns. Vendo eles em comum, eu também me sinto incomum. Entendeu? Mas isso, gente, é muito subjetivo. Assim. Eu não acho que vocês estão errados, ou eu que estou errado, quem está certo. O meu modo de pensar é esse. Eu fico imaginando assim, às vezes eu me vejo pensando como seria ter um filho comum, né? Porque, por exemplo, eu me vi mais ainda atormentada esses dias nessa questão da pandemia, quando eu vi que Miguel não dava conta de acompanhar as aulas. Eu tive que tirar ele da escola, porque a escola simplesmente dispensou a professora dele, a monitora. Então, ele ficou sem essa questão escolar. E eu procurei o Ministério Público e eles falaram que não existe lei para isso ainda, né? Então, mais uma vez, nós ficamos à margem. Então, nós somos marginalizados, gente, nós somos. Querer tampar isso não dá. Então, eu me sinto incomum, entendeu? Mas assim, é questão de ver mesmo. Eu acho que o importante, e o que a gente está falando aqui, não é
não é querer te enquadrar no que a gente pensa, mas de ser feita a reflexão de onde você se encontra. Porque eu acho que muita gente vai na onda. A maioria ouve, procura, escuta uma coisa. Uma vez também que me incomodou muito era um professor Miguel perguntou se podia postar no Instagram dele, era dia 23 de março, né? Se podia postar a foto dele, ele me mandou a foto com um recado assim, em cima, a trissomia do amor. Eu falei, eu te processo. Se você postar isso aí, eu te processo. Não, eu não aceito a trissomia do amor. Não, amor eu tenho pelos meus 2 filhos, né? Então, assim, eu acho que o que vale é a reflexão e a compreensão de estar se sentindo dessa forma e como, né? E, na verdade, a definição de comum é ocorrer, né? Assim, pelo dicionário, digamos assim, né? É ocorrer. O que ocorre em 2 ou mais coisas ou pessoas. Então, assim, o comum é o que está no mundo, é o que está na vida aí, porque exatamente. Isso não te faz. Você não é a única pessoa que está passando por isso. Não, eu posso falar que eu também tirei Maíra da escola. Até aí, muitas mães tiraram, algumas até que têm filhos sem deficiência. Eu acho que isso daí... Então, não foi incomum, né? Não foi incomum. Mas você, talvez às você vezes tivesse... a gente fica achando, né, que é um mundo só nosso. Agora, o que eu quero dizer, deixar bem claro também, que eu não compactuo com esse tipo de nomenclatura, vamos dizer assim, né? Mesmo porque eu também sou professora e às vezes a gente usa mesmo isso. Meus alunos de inclusão. Eu tenho 3 alunos de inclusão, né? É o que a gente tem, a nomenclatura, né? Então, às vezes, para um diretor entender, né? E a gente sabe que a maioria, igual a Carol falou, numa sala de aula, a gente tem vários outros meninos que seriam de inclusão, né? Que só não tem ali um diagnóstico, um laudo, que seja, né? Mas eu não compactuo também, tanto é que quando eu faço a minha apresentação ali nos grupos do chat, jamais eu também falo essas palavras, né? O anjinho, você é especial, você é uma lutadora, você, né? Essas coisas a gente não usa mesmo, né? Agora que essa questão de se sentir, eu ainda me sinto. Pode ser que eu ainda vá mudar, meu. Mas eu acho que é natural, Glaucio, porque a sociedade é estruturada de forma que acaba te segregando mesmo, entendeu? E aí é que é o ponto aonde a gente quer chegar, né? Porque se você eu acho não que essa questão sente, do preconceito você também... se empurra a sociedade abaixo, entendeu? Você goela abaixo da sociedade. Se você sai desse lugar de se sentir assim, você já começa a perceber, bom, aqui eu não encaixo, então vou procurar aqui. Pode ser. Né? Então, eu acho que esse é o ponto, porque em comum, dentro dessa sociedade, todas nós somos aqui, porque não temos filhos como é o esperado dentro da sociedade. Isso, é isso que eu queria falar. Entendeu? Isso, você falou Agora, tudo. se você Falou percebe tudo. dentro de você que você não se encaixa dentro desse lugar que a sociedade quer te colocar, isso aí já é um degrau para você sair dela e exigir dela. Mas aí eu fico querendo mostrar para as pessoas, né, para o mundo, que aí eu fico querendo lutar pelo incomum, entendeu? Eu fico doida pelo incomum. E as pessoas, eu acho que todo mundo tem que aceitar, entendeu? Mas isso aí é uma construção de muitos anos ainda, muitas gerações, né? Mas o importante é se encontrar mesmo, né? E perceber, e né, até a importância dessas nomenclaturas, porque a gente acaba fazendo um desserviço a nós mesmos, né? Se a gente fica falando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, você acaba perdendo seu lugar na fila do pão, porque é especial, é isso, é aquilo outro, não precisa de escola, não precisa de política pública, não precisa de... Né? Então, a coisa vai ficando, você vai se auto-segregando, se sabotando, né? Então, eu acho que o objetivo da live era um pouco esse, assim, provocar essa reflexão que você fez.
né? E acho que esse que era o grande negócio, né? Provocar essa reflexão. E aí cada um vai buscar aí se enquadrar ou não, né? Dentro da sociedade. Mas é isso, gente. Só a Fernanda. Fernanda, deixa eu só... Fernanda, eu vou botar você aqui para falar e aí a gente vai fazer uma conclusão e encerrar, tá bom? Eu vou abrir aqui teu microfone. Oi, Fernanda. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu queria deixar aqui a minha eterna gratidão pelo Chat 21. Eu, às vezes, até me emociono em falar do chat. Eu fiquei um pouco fora do chat em função da pandemia, porque realmente eu não consigo ter tempo de... Filho, home office, eu não estou dando muito conta disso, não. Mas eu fiquei muito emocionada com algumas coisas do que vocês falaram. Eu queria pegar um pouco do que cada uma falou e trazer para cá. Eu me incomodo muito com essa situação do atípica, do especial. Isso me dói muito, porque eu não me vejo como atípica, não me vejo como especial. Eu me vejo como uma mãe que tem que levar o filho na fono e na físio, como qualquer mãe que quer levar o filho para natação, para o balé, para o judô, e corre para botar o filho em todas as atividades que ela acha que tem que participar. E assim, eu acho que eu não sei se eu vou falar alguma besteira, eu até peço desculpa se eu for falar essa besteira agora, mas eu acho que a gente podia ter uma situação em que nós não precisássemos mais provar que nós não somos mães atípicas, né? Que nós somos mães normais, que como a Gabriela colocou esses dias no Instagram, no Facebook, no Instagram, não me lembro, que ela acorda de madrugada para cobrir a filha dela, né? E eu acho que seriam os pais, outros pais, que teriam que entender que nós não somos nada disso. Somos todos iguais. Então, eles que tinham que aprender e não a gente ter que provar que a gente não é nada disso. E eu queria deixar aqui a minha eterna gratidão ao Chat 21, mesmo pelo fato de eu não participar muito, porque realmente em época de pandemia é difícil, mas é muito importante para mim e foi e ainda é muito importante esse grupo. Um abraço a todas as mães, bem fraterno. Querida, obrigada. E é isso mesmo que você falou. Carol, você tem que sair, Carol, vamos... A mãe típica tem que buscar os meninos aqui, que eu tô dando sinal lá. Mas é isso mesmo. Fernanda, é ótimo você esquecer a gente, sabe? Porque quando esquece é porque já tá, ó. Já foi. Quando a mãe para de chamar, tem gente que pensa, essa aí já entendeu. Pode ir, vai com Deus que nós estamos juntos. Exatamente. Eu tenho que buscar meus piquititos. Tchau, vai gente. Lá, gente. Olha, muito Mas de obrigada. vez em quando manda uma foto, viu, Fernanda? Porque senão a gente fica deprimida. Exatamente. Tem que mandar para as crianças. Gente, os meninos já estão ficando com 3 anos de idade. A gente olha, 3 anos já de Chat 21. Essas crianças tudo já fazem um monte de coisa. Muito bom. Tchau, pessoal. Beijo. Beijo para todo mundo. A live vai ficar gravada e eu vou divulgar no Chat 21, tá bom? Para vocês depois quiserem rever alguma coisa, tá certo? Então é isso, gente. Um beijo, boa noite. Adorei esse papo e quero fazer Tchau, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Um abraço. Tchau, tchau. Vou encerrar, tchau, gente. Tchau.